Você já pensou em comprar componentes eletrônicos pelo WhatsApp? Pois na Silvatronics você é atendido pelo WhatsApp, web, redes sociais ou telefone. Encontre tudo o que você precisa para projetos de eletrônica na Silvatronics. www.silvatronics.com.br. Neste vídeo, nós vamos fazer uma fonte de bancada. Sim, mais uma fonte de bancada. Mas a grande diferença é que nesse aqui nós vamos entender passo a passo de como ela funciona, como ela é construída e os conceitos. Então, além de eu ter uma fonte de bancada bem potente, melhor do que muitas dessas de mercado que a gente encontra, nós vamos entender como ela funciona, passo a passo do seu circuito. E o melhor, nós vamos fazer uma fonte com regulagem de tensão e com um limitador de corrente. E não uma fonte bem simples, muito similar à que nós já fizemos aqui. A diferença é que agora nós vamos ter passo a passo para entender ela. A primeira coisa que a gente precisa quando vai fazer uma fonte regulável é como eu vou regular a tensão. Por quê? Eu ia botar 15, que é normalmente a fonte que eu tenho de bancada comprada, mas eu vou botar 18 porque é o transformador que eu tenho. Tá? Mas poderia ser 15 aqui, tanto faz. Para a gente sempre ficar bem parecido com as fontes de bancada que a gente conhece. Bom, para mim fazer dessa tensão eu sair por uma tensão regulável, eu tenho algumas opções. A mais conhecida é usar um regulador de tensão, um LM317, se eu for regulável, um LM 7806, 7809, dependendo da tensão que eu quero sair. Por exemplo, digamos que eu queira transformar isso aqui em 9 volts. O que eu usaria normalmente? Eu usaria um regulador de tensão LM7809, eu teria 9 volts na saída. Então, tendo 9 volts na saída, eu estou com a minha regulagem que eu desejo. Outra forma de fazer isso é usar um Zener de 9 volts. E eu também vou fazer essa regulagem, a gente já viu aqui como funciona o Zener, já viu como funciona o LM. Mas existe uma forma mais simples e mais comum de fazer isso. Então nós vamos fazer isso através do conceito mais básico, que é o divisor de tensão. Então eu vou colocar aqui 2 resistores e vou ligar eles em série com a minha... Olhando assim, então qual vai ser a minha tensão neste ponto aqui? Se eu usar este ponto até este ponto aqui, então do meu negativo até esse ponto, eu vou estar dividindo a tensão entre os 2 resistores e eu vou ter 9 volts. Então é o jeito mais fácil de fazer isso. Se eu quiser modificar essa tensão, subir ela um pouco, basta eu reduzir esse resistor. Se eu quiser aumentá-la um pouco, basta eu reduzir esse resistor. E assim eu faço a divisão. Vamos olhar lá na bancada para entender melhor. Então vamos fazer um teste. Estou com o meu protoboard e vou ligar minha fonte aqui, só para a gente poder fazer o teste. E vamos fazer um divisor de tensão. Então aqui eu tenho resistores de 1K. Vou dividir eles. Então vou botar aqui no positivo. Depois agora no negativo e agora no positivo. E para a gente medir a tensão, vou colocar aqui do lado só um. Então o que eu estou fazendo? Venho aqui o positivo, negativo, com 2 resistores. Vou medir essa tensão para ver quanto dá aqui no meio. Então vou medir aqui. Eu deixei desligado, né? Porque senão na verdade eu estou em curto, né? E aí eu vou acabar botando entre a fonte de segurança. Mas liguei ela em 18. Vamos testar aqui quanto ela está. Tensão contínua. 18 volts. Ok? Agora eu vou ligar aqui rapidamente só para testar. E aí eu coloco o negativo e aqui no meio. Ó, quase 9, né? 8,83. Ou seja, esse é o divisor de tensão. Bom, mas se eu quiser mudar essa tensão, o que eu posso fazer? Eu posso fazer, por exemplo, eu quero 12 volts. Posso vir aqui nesse negativo aqui, ó, e colocar um resistor de 2K de vez de 1K. Como eu não tenho resistor de 2K, eu posso botar 2 de 1K em série, né?
Então eu tenho 2K aqui e 1K aqui. Vamos ver como é que ficou? Ó, 12 volts. 11.80, ele perde um pouco porque ele praticamente está em curto e eu não tenho carga, né? A carga são os próprios resistores. Então, tá aí. Esse é o divisor de tensão. Vamos voltar lá para a bancada para ver um pouco mais. Para quem quiser calcular o divisor de tensão, estou deixando aqui embaixo o link de uma página que tem uma calculadora de divisão de tensão. Então, por exemplo, eu coloco que eu tenho 18 de entrada, eu tenho resistor de 1K e quero uma tensão de saída de 9 volts. Calculo, ele vai me dar o segundo resistor. Digamos que eu queira 12 volts. Calculo, opa, tem que apagar um, e ele me dá o segundo resistor. Então eu posso usar a tensão que eu quero, deixo em branco o que eu quero calcular, e eu tenho aqui o meu divisor de tensão, vou sempre usar o resistor mais próximo. Mas voltando aqui para o nosso circuito. Bom, eu já sei então como regular a tensão. Fácil assim, eu já tenho uma tensão onde eu regulo para que eu quiser. Se eu pensar um pouco, ao invés de eu usar 2 resistores, eu usasse um potenciômetro. O potenciômetro ele tem uma entrada, outra entrada e a saída, que é um divisor de tensão, porque eu tenho uma resistência entre ele total e no meio uma resistência que divide como se fosse um para esse lado e um para esse lado. Então eu posso substituir estes 2 resistores por um potenciômetro. E agora, se eu medir esse ponto aqui, à medida que eu giro o potenciômetro, eu vou mudando a tensão de saída. Não acredito? Então vamos dar uma olhada lá na bancada. Então, se eu falei a verdade, se eu usar um potenciômetro, não tenho de 20 aqui, mas eu tenho de 10, ok? Eu vou ter já uma regulagem de tensão. Vamos testar aqui. Então, eu vou colocar o potenciômetro aqui na protoboard e vou ligar ele no positivo e no negativo. E vou fazer a saída, só ligar esse pininho para a gente poder medir. E vou ligar aqui 12 volts. Tensão de 4 volts. Agora eu vou girar para um lado. Está reduzindo, ó, 1 volt. Agora eu vou girar para o outro. 5 volts. 7 volts, quase 8, 8, 9, 10, 11, 12. Então vejam que eu já tenho um regulador de tensão só com o potenciômetro ligado na minha fonte. Legal, né? Vamos voltar lá para ver mais coisa. E aí eu já tenho a minha regulagem de tensão, mas nós temos um problema. Claro, aqui eu estou entrando com uma fonte, digamos, regulada de tensão de 18 volts, mas eu vou usar um transformador, e isso eu posso ter variação na entrada, dependendo da energia que está entrando, dependendo da tensão que entra nesse transformador, ela pode variar um pouquinho para cima, um pouco para baixo, eu vou ter uma baixa estabilização nesse potenciômetro. Então se eu deixar ele na metade, uma hora eu vou ter 9 volts, outra hora eu vou ter 9,5, outra hora eu vou ter 8,5, eu vou ter uma tensão perfeita. Por quê? Porque a minha tensão de pico pode mudar. Eu com uma fonte bastante estável. Então como é que eu posso aumentar a estabilidade dessa fonte? Bem simples. Eu vou adicionar aqui um Zener. Se eu adicionar um Zener aqui, o que acontece? Que a gente já viu como funciona o Zener, né? Eu adicionando um Zener, toda a tensão que for maior do que 18, ele vai fechar como se fosse um curto, ele vai abrir aqui, vai deixar ela passar aqui. Então eu vou ter sempre no máximo 18 volts saindo para o lado de cá. Então eu vou ter uma tensão perfeita, vai estar sempre bem estabilizado. E aí qual é que é o problema de eu usar um Zener aqui? No próprio potenciômetro em si. Quando eu faço um divisor de tensão, né, eu acabo tendo que também controlar a carga dele. A carga dessa saída ela vai fazer parte desse cálculo. E isso nem sempre vai dar exatamente o que eu preciso. Eu preciso que essa carga não influencie na tensão que eu estou selecionando. Além disso, quando eu trabalho com um diodo Zener aqui, eu vou ter no máximo uma corrente aí de 100 mA, o que dificilmente vai me servir
para a bancada. Então eu vou fazer uma pequena mudança aqui. Eu vou adicionar um transistor para nos fazer a ampliação e por onde passa a corrente. Então eu vou adicionar aqui um transistor NPN na saída desse potenciômetro. Vou usar um BD135. O BD135 ou o BD139, tanto faz. A diferença deles é só a quantidade de tensão suportada por ele. Ele é bastante propício para esse tipo de aplicação. Então o BD135 eu vou ligar aqui e vou fazer com que a minha corrente passe por ele e esse circuito regule a base dele para passar por ele. Esse vai ser o desenho. Claro que eu preciso agora completar esse desenho. A primeira coisa que eu vou fazer é que se eu tenho um Zener, eu preciso ter um resistor, né? Porque eu não posso deixar um curto direto na base, eu preciso ter um resistor para suportar essa diferença de potencial. Então eu vou adicionar agora um resistor. E aí estaria pronto a nossa fonte regulada com agora suportando a nossa tensão. O que acontece? O BD ele também não aguenta uma corrente muito alta, mas ele me dá um ganho bom. Então o que eu vou fazer ainda para melhorar esse meu circuito, já usando o que a gente já viu antes? Voltando aqui, eu cometi um pequeno erro, né? Na hora que eu coloquei o transistor, eu acabei mudando a figura, emissor e coletor, e aí acabei errando, tá? Bom, então só voltando aqui com essa correção do BD139, que é um NPN, e quando a gente faz esse tipo de fonte, o ideal é usar uma PNP. Então eu faço essa NPN para fazer o ganho, e jogo uma PNP, que a gente já viu aqui como funciona, para dar realmente passar a corrente e eu ter mais suporte de corrente. E aí eu posso usar um transistor PNP de potência, né? E aí eu uso um PNP. O que a gente já usou aqui, e vamos usar de novo, é um chip 42. Vou ligar a base dele no BD. Então o BD é que vai abrir o gate, a base, né, desse transistor. E aí, onde é que eu ligo o resto dele aqui? Eu preciso para ter uma saída aqui, vamos fazer a saída. Quem vai ser a saída positiva vai ser meu chip, né? E o BD eu preciso fazer a ligação dele com o negativo. Então como é que eu vou ligar isso? Eu vou ligar um diodo. E agora eu tenho um circuito que vai trabalhar com os 18 volts e o 1,5 ampere, né, que é a tensão desse meu transformador que eu vou usar. Posso trabalhar tranquilamente com 2 amperes, 3 amperes aqui nesse tipo de circuito. Muito bem, e aí eu tenho a minha fonte. Vamos lá dar uma olhada como é que fica. Então vamos começar a nossa montagem. A primeira coisa que eu vou ligar vai ser o Zener. Vou colocar aqui o circuito, o resistor e coloco o Zener. Um Zener de 18 volts. Se eu quiser limitar 18, né? Se eu quiser 15, eu vou usar 15. Vou usar o Zener daquela corrente, daquela tensão que eu estou usando na minha entrada de energia. Então eu vou usar um transformador de 18, eu vou usar um Zener de 18 para estabilizar em 18. Se eu tenho uma tensão residencial de entrada muito baixa, por exemplo, eu vou usar um transformador 18, mas eu estou vendo que ele está me dando 17 na saída, então é melhor eu fazer minha fonte com 15, né? E eu manter uma estabilização de 15 e 16. Bom, feito aqui, eu preciso ligar ainda o Zener no negativo, né? Então está ligado o Zener. O próximo passo vai ser ligar o potenciômetro. Então
Então vou ligar o potenciômetro aqui. E até antes de ligar eu já vou colocar aqui de um dos lados dele o negativo aqui. Então agora vamos ver no BD 135 qual é a pinagem. Então a base é o pino 3, emissor 1, coletor 2. Vamos colocar nele. Então eu liguei a saída do potenciômetro na base do BD 139. E agora eu vou ligar o coletor dele na base do chip 142. Vamos dar uma olhada no chip 142, qual é a base dele. A base é o pino 1, o coletor o 2 e o emissor 3. Só que o chip tem uma questão, né? Como ele vai passar toda a corrente por ele, a gente tem que botar um dissipador, mesmo aqui para teste. O ideal é que depois, quando a gente montar realmente para uso contínuo, a gente coloque um dissipador bastante grande, algo próximo a um dissipador de processador. Tá? No caso aqui eu vou usar um dissipador pequeno, porque é só para os nossos testes aqui. Então estou aqui com ele, com um pequeno dissipador. E aí eu vou ligar então o coletor, que é o pino 2, na base, que é o pino 1. Então liguei na base do chip, coletor. E para terminar a ligação aqui, eu vou fazer aquela ligação do emissor do BD. Bom, o emissor do BD a gente vai fazer naquela ligação do diodo com o resistor, né? Então eu vou fazer um diodo saindo do chip e indo até o negativo. O diodo aqui eu já estou usando um 5408, tá? Depois eu vou comentar sobre isso. E aí eu vou ligar o coletor aqui do chip, né? Que é o pino 2. Já vou ligar nesse diodo. Vou passar por ele, né? É melhor que ficar assim. E o emissor aqui do BD, né? Ele vai entre os dois. E a minha saída é essa aqui. Vamos deixar fora aqui, depois a gente vê como testa. Bom, além disso eu preciso ligar aqui ainda o emissor do chip. E o emissor do chip vem lá da minha tensão. E tá aí. Agora eu tenho uma fonte regulável e eu vou trabalhar aí poderia até 3 amperes. No caso aqui nós vamos trabalhar com 1,5 ampere. Nesse teste, 1 ampere só, porque a minha fonte, por enquanto, é essa aqui. Vamos fazer o teste, vamos pegar aqui o multímetro. Vou ligar minha fonte em 15 volts aqui, só para a gente testar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Aqui uma observação interessante, só fazendo um parênteses, eu estou virando para cá e está diminuindo a minha tensão, eu estou virando para cá e está aumentando a minha tensão, e eu quero fazer o contrário. O que eu tenho que fazer? Bem simples, basta eu inverter os dois lados, o positivo e o negativo aqui. Então eu vou botar o negativo para cá e vou botar o positivo para cá. Eu inverti a polaridade aqui do que eu liguei. Vamos ver só se funcionou. Estou com 5 volts. Se eu virar para a direita agora tem que subir. Aí. 7,5. 8,5. E agora estou subindo para o lado certo. Então, potenciômetro, né?
nosso divisor de tensão, basta eu inverter o positivo e o negativo, ou seja, as posições das duas pontas, eu vou ter o resultado que eu quero. Então agora eu já testei, eu tenho já uma fonte de 18 volts, 1,5 A, regulada com tensão. E agora eu quero colocar um limitador de corrente. O que eu vou fazer? É bem simples. Primeira coisa que eu preciso mudar, tá? Que eu botei aqui só para a gente testar, mas que eu vou precisar mudar, é esse diodo. Se eu estou trabalhando de 1,5 A, o IN 4007 só vai a 1 A. Então eu vou colocar aqui um N5408. E eu vou adicionar aqui, porque é aqui que vai controlar a minha corrente. Eu vou adicionar aqui um potenciômetro. E é isso. E agora eu passo a ter, então, uma fonte com controle de corrente. Com limitador de corrente, né? Vamos chamar assim, limitador de corrente. Vamos ver como é que a gente implanta isso lá no nosso protoboard? Agora eu vou adicionar aqui o meu controle de corrente, né? Então o que eu vou adicionar aqui, basicamente, é aqui no meio um potenciômetro, onde eu vou regular meu pico de corrente. Eu vou colocar aqui um potenciômetro de 5K. E como é que eu ligo ele? Eu vou ligar de um lado o resistor, ligando no negativo. Vou tirar daqui. Então, de um lado eu vou ligar o resistor aqui no negativo. E no meio dele eu vou ligar aqui em conjunto. E aí eu vou ter o limitador de corrente. Perfeito? Bom, o que mais eu posso fazer então para terminar esse pedaço? Aqui está tudo pronto. Eu vou colocar aqueles dois componentes estabilizadores, que é mais um capacitor aqui do lado, mais um não, o primeiro capacitor aqui do lado, e um resistor de 10K. Eu vou buscar. Eu fiz aqui só um assim para a gente poder botar aqui o capacitor, aqui o resistor e aqui a saída. Então, só uma extensãozinha. Cuidar sempre que o capacitor tem polaridade. Esse aqui é um capacitor de 3300. Eu não tinha um de 1000. E aí eu resolvi botar um de 3300, mas aqui pode ser um capacitor relativamente pequeno, tá? 1000 foi o que eu botei no projeto, mas pode ser até um da metade disso, tá? O que vocês tiverem. Eu vou botar esse grande aqui, que até vou dizer grande demais, mas é o que eu tenho aqui, então eu vou colocar aqui. E depois o resistor de 10K, estou usando um resistor de fio aqui, que é a melhor opção. Está pronta o nosso regulador de tensão, vamos dizer assim, regulador de tensão e corrente para a fonte que a gente quer usar. Então agora eu vou colocar uma carga aqui para a gente poder testar. Essa lâmpada ela puxa mais corrente do que eu tenho aqui na minha fonte, mas só para a gente testar se o limitador de corrente vai afetar ela ou não. Porque à medida que eu limito a corrente e ele chegar no limite, ele vai baixar a tensão e vai derrubar a luminosidade da lâmpada também. Então vamos ligar. Vamos aumentar um pouquinho aqui a tensão e vamos liberar a corrente toda. Aumentei bastante a tensão. Agora eu vou reduzir a corrente. Ó, vejam que ela cai porque eu estou derrubando a tensão porque a corrente chegou no nível máximo. Então eu consigo limitar a corrente que eu quero
que saia nesse circuito através desse potenciômetro, e desse aqui eu vou regulando a tensão que eu quero. Mas até agora a gente tem feito esse circuito aqui com uma entrada de uma fonte DC regulada, né? E eu quero usar um trafo, então deixa eu dar uma reduzida aqui no nosso circuito, porque nós vamos trabalhar agora com um trafo. Então eu vou pegar primeiro um trafo aqui. E uma entrada. Bom, é óbvio que nessa entrada aqui eu estou usando 220, mas vocês podem usar 110. Vai depender do trafo, basicamente, porque o trafo que vai transformar em 18. Então eu vou fazer a ligação aqui. E aqui, já abrindo um parêntese, já vamos fazer o desenho, eu vou colocar o interruptor, né? Então vamos colocar aqui o interruptor. E recomendo aqui também colocar um fusível. Então a gente pode colocar um fusível aqui. Como eu estou trabalhando com 18 volts, com 1,5 ampere, esse fusível tem que ser bem pequeno, menos de 1 ampere. Tá? Não vou colocar aqui, mas aqui vocês poderiam colocar um fusível. E aí eu tenho minha entrada 220 no trafo. E aí eu vou sair do trafo e vou substituir essa ligação aqui. Lembrando que a saída do transformador é AC. E a gente precisa de uma entrada DC. Então vamos rapidamente entender o que a gente vai fazer aqui. Eu estou entrando com corrente alternada. O que é a corrente alternada? A corrente alternada é uma corrente que alterna para um lado e para o outro lado. Para um lado e para o outro lado. Ou seja, ela alterna o sentido da corrente. O que quer dizer isso? Quer dizer que a corrente ela vai ora nessa direção, ora nessa direção. Por isso que é corrente alternada. O nosso circuito é um circuito DC, um CC, corrente contínua, né? Então eu preciso converter essa corrente alternada numa corrente contínua. E como é que eu faço isso? Através da ponte retificadora, que nada mais são do que 4 diodos. Vamos entender como é que ela faz isso. Eu ligo aqui e ligo aqui. Como é que ela faz isso? Bom, eu estou vindo com a corrente desse lado aqui. Quando ela vem aqui desse lado, ela vem para cá, o diodo para lá não deixa ir, para cá deixa. Então ele sai por aqui, vamos usar o positivo, sai por esse lado. Para o lado de lá, fica sendo o negativo. Bom, o que acontece quando a corrente vem aqui para baixo? Ela inverte o lado, ela passa a sair aqui por baixo. Sai por aqui, chega aqui. Para lá ela não pode ir, então ela vem para cá. E aí então o positivo sai do mesmo lado e o negativo continua do mesmo lado. Quando ela inverte de novo, a mesma coisa. Sai para cá, positivo, negativo. Quando inverte, a mesma coisa. Sai para cá, sai para o mesmo lado. Então a ponte retificadora, ela retifica onde eu tenho uma saída positiva e uma saída negativa, sempre do mesmo lado. Ou seja, eu passo a ter de vez isso, ela está saindo para um lado. Quando for sair para o outro lado, ela inverte, sai para o outro lado. Quando vai inverte, sai para o outro lado. Quando vai inverte, sai para o outro lado. Inverte, sai para o outro lado. E aí eu tenho uma energia, uma corrente contínua. Eu estou em CC. Só que a gente diz que é uma corrente pulsante. Tá? Por quê? Porque ela fica indo a zero, ao pico a zero, ao pico a zero, ao pico ao zero, ao pico ao zero. E para isso então eu uso os 4 diodos ou a ponte retificadora. Então estou usando aqui uma ponte onde eu ligo aqui o AC, né? São os dois do meio, tem a saída positiva e a saída negativa. Então eu posso fazer com isso, eu posso fazer com 4 diodos exatamente a mesma coisa. Então essa é a ligação. Vou ligar então o meu transformador na ponte. Bom, a gente viu também que a gente vai usar um capacitor parecido com aquele, também de 3.300. Aqui eu precisaria de um capacitor de 1.500 micro, 2.200 microfarads. O que o capacitor vai fazer? Ele vai pegar essa energia pulsante, vamos fazer de novo aqui embaixo, e eu vou ligar logo depois. Então na hora que eu estou subindo
a energia aqui, o que está acontecendo com o capacitor que está junto? Ele está se carregando. Então a energia está pulsante, né? Só que o capacitor ele vai carregando e descarregando. Então como é que vai funcionar? Ele está carregando. Quando ele chegar aqui e a energia começar a cair, ele está com energia. Então ele vai começar a descarregar. Aí se carrega de novo, descarrega. Carrega de novo, descarrega. Ou seja, como é que vai ficar a minha energia depois desse circuito aqui? Ela vai ficar alguma coisa assim. Quase uma linha reta. Tá? Chega a ficar. Então, quanto mais capacitância tem o capacitor, mais ele vai suportar esse tempo assim, vai deixando a minha linha mais reta. Aqui eu exagerei para vocês poderem enxergar, mas ele vai ficar quase uma linha reta. Bom, então o ideal aqui é realmente colocar um bom capacitor. Como a gente viu, eu estou fazendo uma retificação Zener. O que vai acontecer com o Zener? Ele vai limitar a 18. Quando eu boto um capacitor, minha tensão tende a subir. Por que subir? Porque quando eu faço isso aqui, a média que eu tenho aqui é 18 volts, mas eu tenho esses vales. Quando eu boto o capacitor, ele carrega, então o meu vale fica bem menor. Então a tensão tende a subir. Então quando às vezes a gente mede, ele está 18 volts, quando eu meço depois do capacitor da retificação, ele vai estar com 20, 21 volts. Por causa disso, porque ele está medindo menos. O que acontece quando eu botar uma carga? Quando eu botar uma carga aqui para usar, esse capacitor acaba descarregando mais rápido, porque ele vai ter que suportar a carga vai puxar ele. Então, esse tipo de questão, quando eu não tenho um capacitor muito grande, ele vai acabar reduzindo a tensão de saída, ele não vai suportar deixar tão retilíneo isso. É claro que a utilização do Zener é uma vantagem, porque como eu estou botando um Zener a 18 volts, eu provavelmente vou estar cortando alguns picos dele aqui. Então vai ser bom, porque a energia que vai estar saindo aqui vai estar bem estável. Eu estou cortando fora os picos e estou jogando eles de volta. Estou jogando ele nesse resistor. Então, rapidamente aqui, como eu disse, deixei o link aí para vocês virem no blog uma explicação bem detalhada disso. Mas achei só interessante a gente aproveitar esse circuito para relembrar. Então, para retificar essa onda aqui, eu vou usar uma ponte retificadora, ou vou usar 4 diodos, tanto faz. Eu vou representar aqui por 4 diodos, e lembrem-se que como eu estou trabalhando com mais de 1 A, não pode ser o IN4001, tem que ser o 5408, ou maior, ou algum que suporte mais do que 1,5 A no meu caso, ou 2 A, ou 3 A que vocês forem trabalhar. Bom, vou fazer o desenho bem clássico aqui da ponte retificadora. Apesar de tradicionalmente se usar ela assim nos desenhos, normalmente a gente implementa em paralelo, né? 2 diodos e 2 diodos. Bom, a ponte retificadora eu vou ligar no trafo. Como eu disse, pode ser uma ponte retificadora, pode ser 4 diodos ligados dessa forma. Eu ligo assim. Assim como onde eu tenho um apontando e o outro apontando. Quando eu tenho duas pontas para o mesmo lado, eu vou ter uma saída positiva. Quando eu tenho duas pontas que a parte de trás do diodo, digamos assim, eu tenho a minha saída negativa. E está feito o meu circuito. Aí eu tenho ele retificado. Ou seja, eu vou ter AC passando para DC. E aí eu posso ligar direto. Quando eu ligo assim, direto, essa saída aqui vai ser pulsante. Ou seja, ele inverteu a onda e aí ele está pulsando. Ele vai de 0 à tensão desejada sem parar. E o que eu quero fazer aqui é filtrar isso. Eu quero que essa onda fique o mais estável possível. E para isso, eu vou usar um capacitor. E qual é o tamanho desse capacitor? 1000 para cada
ampere que eu vou usar. Se eu estou trabalhando agora com 1,5 ampere, eu preciso um que seja maior do que 1500. E a tensão dele, o ideal é que seja sempre o dobro, pelo menos, daquela que eu estou usando, aproximadamente. Então eu estou usando aqui 18, poderia ser 36, vou botar aqui um de 35 volts. E eu vou botar um de 1000 seria pouco, então eu vou botar um de 2200 microfarads. E aí eu tenho a minha onda retificada e filtrada e eu tenho uma entrada DC. E agora eu tenho o meu circuito finalizado, ou seja, entrando em 220 ou 110, como eu disse, dependendo do que vocês vão ter de transformador e da tensão da casa de vocês, passando pelo transformador, retificando, filtrando, ou seja, aqui eu vou ter uma onda bem mais estável, passo por um controle de tensão máxima, ou seja, eu não deixo passar de 18 volts, eu vou trabalhar com 18 volts, para que meu controle de tensão fique preciso, né, meu divisor de tensão fique preciso, e aí ele comande tanto o BD139 que encascata o chip 42, que vai passar na verdade a corrente por aqui. Passa a corrente e sai. Mas eu tenho aqui um limitador, né? Aqui eu vou usar esse potenciômetro que vai me limitar a corrente. Dependendo do tamanho da corrente, ele vai conseguir passar para cá. E aí ele reduz, ele não permite aumentar isso, vai reduzindo a minha tensão. Então na verdade o que ele vai fazer é isso. Quando chegar no ponto dele, ele vai começar a reduzir a tensão para manter o equilíbrio. E está pronto o meu circuito de controle de tensão e corrente. Para garantir mais estabilidade nesse circuito, o que a gente pode fazer aqui com uma grande melhoria? Colocar aqui mais um capacitor. De quanto? Ideal aí um capacitor aí de 1000, pode ser, já que eu já estou usando um de 1000, um maior que 1000, um menor, 680, perfeito, 470, perfeito, tanto faz. E também um resistor. Esse resistor ele tem que ser um resistor grande, tá? De pelo menos 10K. Pode até ser um pouco maior, mas 10K é o suficiente. Ele vai servir de proteção e filtro final. Estabilização, né? Para manter estável a nosso circuito. Lembrando que capacitores, como o caso desses dois aqui, nem sempre isso é uma verdade, né? No caso de áudio a gente tem que procurar usar o correto, mas nesse caso aqui eu posso usar com valores maiores. Então tanto esse aqui pode ser maior do que 1500, tanto que eu estou usando 2.200, como a tensão pode ser maior do que 35 volts. Pode ser de 50 volts, 100 volts, não tem problema. Aqui é a mesma coisa, tá? Então o mínimo é isso. E agora eu estou com ele realmente pronto. Vamos ver como é que fica lá na bancada. E vou colocar o capacitor. Lembrando que o capacitor tem um lado negativo, que eu vou botar no negativo da ponte capacitor, e o positivo. Então eu coloquei aqui a ponte e o capacitor. Então eu tenho a saída aqui negativa e a saída positiva. Então eu vou jogar eles aqui na entrada. E tá aí. Tá ligado o meu circuito. Bom, eu tenho uma entrada aqui de 20 volts, vou ligar um LEDzinho verde só para a gente saber quando ligou ou não. E o LED é simples, né? Basicamente é ligar o LED com um resistor aqui de 1K. Tá pronta a nossa fonte. 18 volts. Vamos baixando. 9, 8, 7. Regulador de corrente, como a gente não está com carga, não aparece. Está aqui o nosso
LED. Então esse aqui é um modelo basicamente igual ao que nós tínhamos já feito, né? Uma fonte com regulagem de tensão e corrente, limitador de corrente. Mas eu quis trazer ele nesse formato para a gente poder entender cada conjunto, qual a função de cada um dos componentes. Eu acho que isso sempre é legal para a gente aprender. Vamos voltar lá para a tela para ver mais algumas coisinhas para encerrar. Uma dica boa aqui para proteger bem o circuito mesmo é colocar um fusível bem na saída. Isso é uma grande sacada. Estou colocando aqui um fusível resetável, mas só para a gente entender. Se eu colocar um fusível aqui na saída, o que vai acontecer? A minha fonte é de 1,5 A. Eu tenho regulador de corrente. Mas eu posso proteger ela de qualquer jeito colocando aqui um fusível de 1,5 A. Ou, sei lá, para garantir, às vezes eu vou conseguir subir um pouco, não sei. Vou colocar aqui um fusível de 2 amperes. Então eu garanto que mais do que isso não vai passar. Se eu botar uma carga maior de 2 amperes, às vezes ele queimar alguma coisa no nosso circuito, ele queima o fusível antes. Lembrando que a grande desvantagem de eu não usar um LM aqui e sim usar esse circuito aqui é que eu não tenho um regulador de tensão que tenha proteções. Então, proteções contra a inversão, eu posso acabar queimando o circuito. Eu não tenho proteção contra alta temperatura. Eu não tenho proteção contra carga muito alta. Então, eu vou acabar queimando o circuito. Essa é a desvantagem de montar ele à mão e não usar um LM317, por exemplo. E tudo isso, obviamente, pode ser melhorado, né, colocando um fusível térmico, colocando esse fusível aqui para controle de tensão, colocando um controle contra a inversão. Então tá aí a nossa fonte. Espero que vocês tenham gostado e valeu! Coisa que o pessoal sempre me pede aqui é como ligar o voltímetro e o amperímetro. Então eu vou simbolizar esse aqui como o voltímetro e vou fazer um igual para ser o amperímetro. O amperímetro é simples, eu ligo ele aqui. Vou aqui no negativo, separo e ligo ele em série com a minha saída negativa. Está ligado o meu amperímetro. Aqui vou ligar os dois fios do amperímetro. Né? Eu vou deixar aí um link de um vídeo que mostra como ligar qualquer tipo de amperímetro. O voltímetro é até mais simples, né? Porque o voltímetro eu vou ligar o fio preto no positivo. Isso aqui vai ficar feio de ver, mas vamos colocar assim meio. E o fio vermelho no positivo. É simples assim. Bem destacado. Tá? Então, assim que eu ligo o voltímetro e o amperímetro. Bem simples. Aí eu vou ter as minhas duas medições de saída. Aqui, só para lembrar, né, o amperímetro vai medir a corrente que ele está consumindo nesse momento. Não o que eu selecionei. Tá? É a corrente que ele está consumindo. Agora sim, era isso e valeu.